Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Maratona Sai do Vermelho com Airbnb. Estamos em mais um episódio onde eu estou trazendo um tema aqui hoje que é, vamos dizer assim, uma peça-chave na engrenagem do seu anúncio. Então ele faz parte, ele é uma das partes mais importantes para você pensar quando você vai pensar o seu anúncio. E daqui a pouco você vai descobrir o que é, tá bom? Então vamos lá. E para você que perdeu a live de ontem, eu vou te dizer o seguinte, perdeu mesmo, porque a live estava muito boa. Eu falei sobre checkout. O checkout está chegando. O que eu preciso fazer no checkout e antes do checkout do meu hóspede? Então tá bom. Mas vamos lá, vou te dar uma colher de chá. Se você perdeu essa live e quer assistir, você se cadastra lá no meu site, que é o suacasasuarenda.com.br, me manda um e-mail cadastrando, confirma o seu e-mail e depois quando você cair numa página de obrigado, você tem um campo lá onde você pode me mandar um pedido. E aí você me manda, eu quero que você me mande o link da live que está privada sobre o checkout, a hora do checkout, tá bom? Então faz isso que eu mando para você o link, tá bom? Olha só, eu vou dar alguns avisos aqui que eu faço sempre, que se a internet cair, tá tudo bem, a gente vai conectar de novo, vai entrar de novo, é só você voltar aqui, ok? Então vamos lá, porque como eu falo, eu sou da seguinte frase, vamos nos colocar em movimento, vamos entrar em ação para que as coisas aconteçam na nossa vida, não é verdade? E se você está pensando aí, Airbnb, crise, pandemia, esquece, vai passar isso, então vamos nos preparar, porque na hora que passar, você tá, pronto, tá bom? E aproveite, porque a maratona tá chegando ao fim, é só até dia 13 de maio e tá chegando ao fim. Hoje já é dia 8 e eu passei muito conteúdo para quem quer começar no Airbnb e para quem já faz e quer aumentar o seu faturamento em até 30% em média do faturamento anual, tá bom? Então vamos lá, foco na solução e vamos que vamos. Marisa, seja bem-vinda. O tema da live de hoje é o seguinte, descritivo que fisga o hóspede. É isso mesmo, porque assim, tem várias coisas que você tem que ficar atento na hora que você vai colocar o seu anúncio no ar. Uma delas são as fotos, o outro é o título, o outro é o descritivo e os comentários na hora que você começar a ter comentários. Então são algumas peças aí que formam essa engrenagem para você ter um anúncio de sucesso. Então hoje nós vamos falar desse pedacinho da engrenagem que é o descritivo, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou a Ciloura, eu sou consultora de aluguel por temporada e eu tô aqui na Maratona Sai do Vermelho com Airbnb. É isso aí, tá bom? Vamos lá. E hoje eu tô falando muito, tá bom? Gente, a primeira coisa, o que é o descritivo? Então, para quem não me acompanhou aqui ainda, eu faço um PPT onde eu vejo todos os detalhes, então de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo e tá tudo bem, porque eu olho os detalhes que eu preciso falar para não esquecer de falar nenhum ponto importante, tá? Zé Luiz, seja bem-vindo. Olha só, o que é o descritivo? O descritivo é a maneira de explicar em palavras a sua proposta para o seu hóspede. Então, o que eu costumo falar? Para mim, o Airbnb é um acordo comercial. Simples assim. Você oferece um produto, que é a sua casa, a sua acomodação, e o hóspede está a fim de comprar um lugar para ele poder ficar. Entendeu? Então, é um acordo comercial. E no descritivo é onde ele vê se o que você tem para oferecer bate com o que ele precisa e o que ele quer contratar, o que ele quer comprar. Então o descritivo é isso, o descritivo é uma peça importante para o hóspede tomar a decisão se ele vai ou não escolher o seu anúncio. Então às vezes tem gente que é mais visual, começa a olhar pelas fotos, tem gente que é mais de leitura, então ele começa olhando pelos descritivos. Então se você não tem um descritivo bacana, o hóspede dali ele pode sair e ir embora e partir para tomar a decisão de que aquele imóvel não é o tipo de imóvel que ele está querendo, tá? Então vamos ficar atenta porque é uma ferramenta de venda importantíssima para o seu negócio. Eu acho que assim, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui.
Tem algumas palavras-chave que, para mim, definem um bom descritivo. Então, vou dividir aqui com vocês essas palavras-chave. Integridade é uma delas. Não dá para ficar contando historinha. Não dá. Tem que falar o que realmente é, o que realmente acontece, ok? Clareza. Seja claro. Não adianta ficar enchendo linguiça, enrolando, falando uma frase de três linhas para dizer o que você poderia dizer uma linha. Então, clareza, seja explícito no que você quer falar, seja agradável e seja amigável. Então, assim, eu acho que essas 4 palavras, para mim, definem muito bem o que é um bom descritivo. Ele tem que ser íntegro, né? Tem que falar exatamente o que você vai entregar. Ele tem que ser claro. Ele tem que ser agradável de se ler. E ele tem que ser amigável, tem que ser com uma linguagem suave. Então, não adianta você fazer textos muito longos, que são difíceis de ler. Você perde a conexão com o seu hóspede. E não adianta também você ser muito formal, muito ríspido. Isso aqui não é uma coisa de advogado. Isso aqui não é uma... Como é que fala, gente? Quando você vai entrar com um processo. Não é. Então é uma coisa mais relaxada. Quem entra nessa plataforma é esse o perfil. Qual o princípio mais importante para mim de um bom descritivo? O princípio que você tem que pensar o seguinte. Eu gosto sempre de trazer essa questão porque... Oi, Fátima. Seja bem-vinda. Eu gosto sempre de trazer essa questão, que é o seguinte: o princípio mais importante do Airbnb é a experiência. O hóspede que viaja pelo Airbnb, ele está buscando experiência. Então, isso tem que ser traduzido no descritivo. Então, você tem que pensar o seguinte: quando você for fazer para você fazer um bom descritivo, você tem que pensar na experiência que o hóspede vai viver dentro da sua casa. Por quê? Ele vai usar aquele descritivo para fazer um rumo norte da sua casa para ver se é o que ele quer ou não. Tá? Mais para frente eu vou dar mais alguns exemplos, mas, por exemplo, se você disser no descritivo que o lugar é um lugar silencioso, tranquilo, você vai se conectar com hóspedes que para ele seja importante esse silêncio, entendeu? Ao mesmo tempo que se você colocar no seu anúncio, por exemplo, fica na rua dos bares mais badalados da cidade, o cara já vai falar, cara, deve ser um barulho da porra. Então, se ele não quiser barulho, ele não vai para o seu imóvel. Então, o descritivo é importante para o hóspede ver se a experiência que ele busca é a experiência que ele vai encontrar no seu imóvel. Tá? E não adianta mentir não, porque assim, a gente nunca vai agradar a todo mundo, o seu imóvel não vai agradar a todo mundo, ele vai agradar quem tiver que agradar. E é isso mesmo, entendeu? Quem quiser barulho vai procurar um imóvel lá no meio da rua mais movimentada, dos bares, das boates, enfim. Quem quiser silêncio vai procurar um imóvel que diga que é silencioso. Eu acho que você pode pensar, para escrever um bom descritivo, pensar o seguinte: pensa que você está conversando com um amigo, é isso mesmo. Porque aí quando você escreve como você fala, você escreve de maneira simples, descomplicada, e é mais natural a sua comunicação, e isso com certeza vai te conectar melhor com o seu hóspede. Se você ficar muito cheio de formalidades, não conecta, entendeu? Então, assim, tem que se conectar com a pessoa, finja que você está conversando com um amigo ali na hora de escrever, e lembre-se sempre de ser direto e preciso, porque senão você vai pensar, estou conversando com um amigo, vou ficar aqui de bobeira floreando. Não, o cara não tem tempo. Tempo é dinheiro. Então vamos pensar o seguinte: a galera que usa a internet, a galera de hoje em dia, tá todo mundo com falta de tempo. Então, tempo é o bem mais precioso. Então, todo mundo está com muito pouco tempo para resolver a vida. Então, se você faz um descritivo que ocupa lá 3 telas do celular dele, ele pode pensar assim: cara, eu não tenho tempo para ficar lendo isso, essa carta toda, essa lauda toda, entendeu? Então, fale o que é preciso falar, escreva de forma rica. É isso aí, Fátima, tem que ser claro e objetivo, é isso mesmo.
Escreva de forma rica, de modo que com poucas palavras você consegue descrever o que realmente é importante para o seu hóspede. Mas isso com poucas palavras. Então, quando você pensa no todo e depois começa a escrever e depois pensa, tá, como é que eu consigo reduzir isso? Como é que eu consigo reduzir isso? Eu sugiro umas 3 reduções, pelo menos, depois que o seu texto está pronto, entendeu? Para ele ficar realmente relevante e não ficar redundante, tá? Escreva de forma bem resumida. Eu já falei isso aqui, ok? Ah, tá. E evite grandes parágrafos. Por quê? Isso cansa a leitura. Então, quando você escreve um parágrafo gigante, no meio do parágrafo, eu já me desconectei com o negócio, entendeu? Então, assim, na hora que você estiver escrevendo, lembre-se que a experiência que o hóspede vai ter na sua casa é o ponto-chave, é o ponto que vai te dar o rumo norte. Então, assim, você passa as informações básicas sobre o seu imóvel, que é preciso passar, e aí passa sobre as comodidades. Por exemplo, o que é uma comodidade? Ah, ele é espaçoso, ele tem varanda, ele tem uma banheira relaxante. Aí como é que você passa isso de uma forma descontraída para o hóspede? Ah, tem uma banheira maravilhosa que você pode tomar um banho relaxante depois do seu passeio, entendeu? Depois do seu dia de trabalho, enfim. A localização, olha, fica bem pertinho do centro, então se você for para alguma reunião, você vai levar apenas 5 minutos. Acomodações, né? Ah, é um apartamento de 4 quartos, espaçoso. Você já falou, você já deu uma brecha para ele sobre as acomodações, já deu uma prévia, na realidade, brecha não, prévia. E algumas facilidades, por exemplo, é perto do metrô, é perto das principais linhas de ônibus, ou tem toda estrutura de comércio, padaria, supermercado, tudo perto, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, agora, por onde começar, no descritivo? Eu queria te falar o seguinte: quando você entra no Airbnb pela plataforma, pelo computador, aparece, independente de qual ferramenta você usa para entrar no Airbnb, aparece o que eles chamam de descrição resumida. O que é isso? É uma prévia da sua descrição. Eu diria que é um resuminho de tudo que você vai dizer aqui embaixo, que para mim, é como se fosse uma isca. É onde eu vou fisgar o meu hóspede, é onde eu vou prender a atenção dele. Por exemplo, se você entrar pelo celular, a descrição resumida, ela tem mais ou menos 3 linhas. 3 linhas. Então, você tem que pensar bem o que você vai escrever ali, porque às vezes o hóspede abre o seu anúncio, vê aquela descrição resumida e dali mesmo, ou você fisga o seu hóspede e ele vai abrir para poder ver a descrição completa, ou ele vai falar, cara, esse imóvel não é para mim, vai fechar o seu anúncio e ir embora, e aí você perdeu. Então, essa oportunidade de fisgar o hóspede está ali e está em 3 linhas. No computador é um pouco mais, mas como hoje em dia, normalmente, grande parte das pessoas resolvem tudo pelo smartphone, eu sugiro considerar 3 linhas. É o que vai aparecer para o seu hóspede. E aí, quando você estiver fazendo o seu descritivo, você entra na plataforma para poder contar mais ou menos quantos caracteres dão lá, para você ter uma ideia. Eu não contei isso aqui para você, mas pensei nisso agora. Então, o que essa descrição resumida tem que fazer? Ela tem que fazer o hóspede se inteirar um pouco do que é o seu imóvel antes de entrar nos detalhes. Então, por isso que eu falo, ali você vai conectar com o seu hóspede nesse momento. Então, é essencial que você inclua nessa descrição resumida, que você inclua o que tem de especial ali no seu imóvel. Qual que é o diferencial dele? Mas lá no final eu vou dar alguns exemplos de descrição resumida só para vocês entenderem melhor isso, tá? Mas o que é importante você já ir digerindo aí na sua cabeça? Você fala do que faz a diferença para ele. Então, por exemplo, você vai falar lá que é um apartamento de 2 quartos, de 4 quartos, de 1 quarto. Aí, de repente, você fala, é um lugar super fresco, um lugar despojado, que tem uma cadeira de leitura muito boa, com uma poltrona para você poder relaxar. Alguma coisa que tenha no seu imóvel que você acredita que seja um diferencial do seu imóvel. Então, vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos lá.
Ó, cobertura estilo loft, decorado com móveis tailandeses, vista linda, muita luz, silêncio e calma. Uma bela varanda, piscina privativa e uma vista de 180 graus da Baía de Guanabara. Isso eu ocupei 3 linhas e eu consegui dizer isso. Então, assim, isso aqui diz pro cara o seguinte: cara, você vai estar num lugar com uma decoração exclusiva, com vista, é um lugar claro, iluminado, silencioso, calmo, tem uma bela varanda, tem piscina com uma vista, e aí o cara vai ver. Se você não fisgar o cara com um comentário assim, você não fisga com mais nada. Então você tem que ver o que você vai falar, tá? Então, assim, independente se é uma cobertura estilo loft ou é um quarto e sala que você vai alugar sem vista nenhuma, tudo tem o seu diferencial. Então, por exemplo, se você vai alugar um quarto e sala no centro de São Paulo, o que eu falaria? Quer dizer, vamos inventar um imóvel aqui, porque você tem que falar de acordo com o que é o seu imóvel. Não existe um descritivo padrão, porque tem que ter a integridade. Mas vamos dizer que o lugar é super bem decorado, é um lugar calmo, numa rua tranquila, com estrutura perto, com uma boa mesa de trabalho, com boa iluminação e uma cama super fofa para você deitar. Entendeu? Então, assim, ou tipo, é um loft super bem decorado, com toda a estrutura que você precisa do dia a dia, a 5 minutos da Avenida Paulista. Pronto. Então, assim, para quem vai para a Avenida Paulista, você já disse tudo que o cara precisa, entendeu? Que ele tá a 5 minutos da Avenida Paulista, o lugar é tranquilo, tem toda a estrutura que ele precisa, enfim. Então, independente do tipo de imóvel que você tem que ver o que é o atrativo do seu imóvel, tá? Eu só dei esses 2 exemplos bem antagônicos para você poder entender isso, que não é só porque, tem que ter uma vista linda, tem que ser um lugar foda, não. Qualquer lugar tem o seu diferencial, tá? Por exemplo, sim, mas o meu lugar não é nem decorado. Tá bom, é um quarto que você vai alugar, não é decorado, é um quarto super simples. Tá bom, o que pode ser o atrativo para o seu hóspede? Olha, é um quarto super simples, mas muito bem limpo, muito agradável, silencioso e é um custo-benefício perfeito para você. Pronto. O cara que está buscando um lugar assim, ele está atrás de custo-benefício. Se esse lugar for perto de alguma coisa, perto do estádio X, você fala tudo isso e a 10 minutos do estádio X, entendeu? Então, independente do tipo de imóvel que você vai conseguir achar qual é o diferencial do seu imóvel, tá? Mas não vale inventar, você vai descobrir qual é o diferencial. E aí, assim, o que tem relevância nesse descritivo, nesse descritivo inicial aí? Mencione o luxo que você tiver. Então, por exemplo, se é o caso desse loft que eu falei, que é essa cobertura do loft, mencionou lá da piscina, da vista, da varanda, mencionou tudo isso. Se é o caso do apartamento do kitnet no centro de São Paulo, que fica a 5 minutos da Avenida Paulista, ele mencionou que tem uma mesa de trabalho bacana, a 5 minutos da Paulista, onde ele vai conseguir entrar e sair muito fácil e resolver a vida dele. O apartamento, o quarto simplesinho do lado do estádio de futebol. Ele mencionou que o quarto é simples, mas é super bem limpo, a cama é agradável e fica a 10 minutos do estádio X e o custo-benefício é ótimo. Pronto, então isso é o luxo do cara, entendeu? Ele vai pagar muito pouco para ficar num lugar limpo, com a cama bacana, mesmo que não tenha uma decoração, que o lugar seja simples, entendeu? Então, por exemplo, se você tiver, tem uma banheira, põe lá, cara, tem uma banheira de imersão para você poder relaxar, tem uma rede na varanda onde tem onde você vai poder assistir o pôr do sol, uma linda vista, enfim, aí você tem que procurar qual que é o diferencial do seu imóvel, tá? Um bom exercício para você fazer, se você tem dúvidas também, eleja lá alguns imóveis que você viu e enfim, começa a ver quais os tipos de descritivo, começa a ler descritivos e ver quais os tipos de descritivo mais prende a sua atenção, entendeu? E aí você vai começar a ver qual é o padrão que mais te atrai, tá bom? Mas com essas dicas aqui, você já vai conseguir fazer um descritivo que vai te colocar lá no topo do Airbnb, tá? Agora, você tem que fazer o hóspede se
conectar com o seu espaço. Você tem que fazer ele pensar que ele já está curtindo o seu espaço. Então, por exemplo, pegando o exemplo do executivo que tem que trabalhar na Avenida Paulista, você pode dizer para ele depois lá no descritivo, olha, temos um belo chuveiro onde você vai poder tomar um banho relaxante, a mesa é bem espaçosa para você poder trabalhar. Então ele vai conectar com isso, porque ele vai pensar, cara, eu vou chegar do trabalho, ai, tomar um banho é muito bom, que bom que tem um chuveiro bom, ai, tem uma mesa boa de trabalho, ai, que bacana, porque eu vou precisar trabalhar a madrugada inteira para fechar meu relatório. Então é isso, você faz o seu hóspede, você cria experiências imaginárias na sua cabeça, que faz o seu suposto hóspede conectar com você. O de São Paulo eu tô dando exemplo de um cara que vai a trabalho, porque muita gente em São Paulo vai para trabalho, mas poderia ser um turista também passeando pela Avenida, pela Paulista, e aí você poderia falar, olha, e a gente fica a 10 minutos do MASP, então você daqui pode ir caminhando e vai viver a experiência de quem vive em São Paulo. No domingo você pode caminhar pela Avenida Paulista, que fica completamente fechada só para atividades ao ar livre. Enfim, isso tudo vai conectar o seu hóspede, entendeu? Então você vai falar com grupos diferentes, de formas diferentes, mas você vai conectar o seu hóspede com o que você quer dizer ali para ele, tá? Então vamos lá. Apartamento compartilhado. O anfitrião deve entrar no descritivo? Sim, deve entrar no descritivo, sim. Sabe por quê? Quando você vai alugar um imóvel compartilhado, o anfitrião faz parte do pacote. Ou seja, se eu estou na plataforma alugando um imóvel para eu poder passar uma semana numa cidade que eu estou indo, além do imóvel, se eu estou alugando compartilhado, eu levo também um anfitrião. Então, por exemplo, do imóvel eu já dei bastantes exemplos, né? Mas vamos supor, se eu começo a ler um anúncio onde o anfitrião diz assim, e aí da mesma forma como o imóvel, atenção na integridade, fala mesmo que você é, porque não adianta enrolar. Então, por exemplo, uma vez eu estava lendo um descritivo de um lugar que eu queria ir, e aí o anfitrião colocou assim, eu sou uma pessoa mega animada, adoro receber pessoas, a casa tá sempre cheia de amigos, você vai se divertir, vai conhecer muita gente diferente. Isso foi ótimo eu ler, mas eu não fui pro espaço dele, porque eu naquele momento, a única coisa que eu queria era silêncio e paz. Então assim, estar numa casa onde tinha sempre muita gente, muitos amigos, que eu podia conhecer muitas pessoas, não fazia parte da minha praia naquele momento. Então, para mim não serviu, mas, por exemplo, se tem uma pessoa indo que está a fim de conhecer gente diferente, de se conectar com a cidade, cara, é perfeito, ele vai falar, putz, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou cair, porque eu vou fazer um monte de amigos e é com esse cara mesmo que eu vou colar. E é assim mesmo, entendeu? Então, você faça o descritivo, se você vai fazer parte do pacote, se inclua lá no pacote. Por exemplo, se eu fosse fazer um anúncio hoje, onde eu fosse compartilhar o imóvel, talvez eu me descreveria assim, até escrevi aqui, sou super extrovertida, eu amo descobrir programas diferentes e dar dicas para os meus hóspedes. Ou seja, o que eu passei aqui para eles? Que eu gosto de conversar, eu estou aberta à conversa, eu gosto muito de dar dicas para o hóspede, ou seja, eu quero que ele se sinta à vontade de conversar comigo, eu gosto de dar as dicas da onde eu vou, da onde é bacana, o que está acontecendo na cidade, enfim. Então isso é legal porque o hóspede do Airbnb, ele procura experiência, ele busca experiência, ele quer viver como alguém que vive na cidade. Então a partir do momento que eu passo dicas para ele, isso é muito importante. Eu já recebi muita gente que, independente de estar compartilhando ou não, eles amam quando eu começo a passar as dicas. Tipo, olha, eu acabei de descobrir hoje um lugar aqui na Glória que tem um casarão antigo que eles fizeram, é uma piscina. Eu nem entrei na piscina porque eu achei meio esquisito, mas enfim. O lugar era super bacana, com DJ, com bares, com barraquinhas, com comidinhas. Então era meio um fim de tarde, assim, no domingo. E era um programa super diferente, super bacana. Eu passei essa dica para alguns hóspedes e eles amaram, entendeu? Então é isso. Se você vai
alugar, compartilhar, vamos voltar pro assunto, porque eu vou indo, né, gente? Eu vou indo, daqui a pouco eu tô lá na China e não tô sabendo. Então, assim, se é para alugar compartilhado, você também entra no descritivo. Então, coloque lá uma parte sobre você, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês a melhorar o padrão do anúncio para que vocês possam aumentar o seu faturamento anual com essas dicas que eu tô dando aqui, tá bom? Então, fica ligado que tem muita coisa bacana acontecendo e eu tô passando muita dica bacana aqui. E se você tá aqui, convide um amigo, porque isso pode ajudar, pode salvar a vida do seu amigo nesse momento, tá bom? Ó, um grande beijo a todos, obrigado pela presença, até amanhã.